Olá, eu sou Janaína Spolidoro, especialista em neuroeducação e elaboradora profissional de material didático. E no vídeo de hoje a gente vai explorar um pouquinho um material didático muito especial, que vai lidar com dois gêneros textuais distintos: bilhetes e contos de fada. Eu vou compartilhar a tela com vocês podem aproveitar enquanto eu arrumo os slides para a gente poder seguir aqui na orientação, na explicação. Para se inscrever no canal, né, gente? Porque afinal de contas, esse trabalho que a gente faz aqui no YouTube, a gente faz para os inscritos. Então, nada mais justo do que você começar a seguir as pessoas que você gosta de assistir. Aproveita para já curtir o vídeo, dá um likezinho aí para eu saber que você gostou do tema. E compartilhe sempre o vídeo, nunca os materiais, mesmo porque a gente tem aí a lei de direitos autorais, né? E os professores devem ser as pessoas mais éticas aí da face da terra. E nada mais justo do que se você comprar o material, a outra pessoa também comprar. Porque se você fornecer gratuitamente para outra pessoa, você vai criar um profissional acomodado. E esse não é o perfil que valoriza a nossa profissão, né? Na verdade, é o perfil que desvaloriza esses acomodados. Bom, antes de falar sobre o material, eu vou falar sobre bilhetes e sobre contos. Então, o que eu fiz? Eu peguei lá o meu dicionário de gêneros textuais. Sim, existe um dicionário de gêneros textuais. E daí eu peguei a definição de bilhetes e contos de fadas, contos populares, na verdade, porque contos de fadas, dentro do dicionário, ele está incluso em contos populares. Eu peguei as definições e trouxe para vocês, para a gente deixar claro o que é um e o que é outro, né? Embora todo mundo tenha contato aí com bilhete e contos de fada, é sempre bom a gente voltar no conceito das coisas, né? A gente dá um passinho para trás. Bom, bilhete vai ser um escrito simples e breve, com mensagem reduzida ao essencial. Lá no dicionário ele tem uma explicação um pouco mais extensa, eu peguei só o principal, resumi, né? E o conto vai ser um texto narrativo curto, né? Curto significa que Pinóquio não é conto, Alice no País das Maravilhas não é conto, Mágico de Oz não é conto. Conto vai ser aquele que vai ter no máximo 10 páginas. E atualmente eles têm de 2 a 3, porque as pessoas enxugaram um pouquinho mais os contos, né? Vai ter poucos personagens e traz contextos sociais. Então, todo conto de fadas, ele vai ser baseado em histórias que foram contadas de uma geração para outra, dentro de contextos sociais. Então, são alertas às crianças, né? Não fale com estranhos, é, a questão do cuidado para não ser enganado, né? A questão do João e pé de feijão. Então, tem todo esse tipo de coisa. Então, bilhete e conto. E quando a gente junta os dois, o que que vai dar? Se você estiver trabalhando os contos que eu vou mencionar aqui mais para o final do vídeo, esse material que eu trouxe para mostrar para vocês, ele vai trazer exatamente bilhetes dentro da contextualização da história. Então, ele vai ser perfeito para você trabalhar com as crianças durante o trabalho com o conto. Ele tem uma indicação para segundo ano, gente, mas eu já vou falar sobre isso, tá? Não é bem assim, nunca vai ser, tá? Ele vai ter 18 páginas e ele vem com 3 cartazes que fazem explicações sobre o gênero textual bilhete. Ele é indicado para segundo ano, porque ele usa a BNCC de segundo ano, mas se o seu primeiro ano for avançado, você pode utilizar, e se você tiver um terceiro ano defasado, também ele é bem bacana para usar. Então, ele serve aí para 3 séries no final. E ele é trabalhado em partes bem definidas, que é o ponto principal do material. Ele vai ter uma introdução, seguida de uma análise e interpretação do bilhete. Depois a gente vai ter uma construção de recorte e cole de bilhetes. E a produção final, que é onde a criança vai escrever autonomamente, seja no coletivo, copiando depois, ou seja, cada criança fazendo o seu, um bilhete de resposta, né? Então, a gente tem todo um caminho para a criança não se perder no meio. E a cada conto é trabalhado naquela introdução uma parte diferente do bilhete.
né? Isso é bem legal de dizer. Então, cada vez que eu introduzo o tema do conto e o bilhete inicial da historinha, porque é contada uma historinha dentro da história, né? Nesse material a gente consegue trabalhar partes distintas em cada conto. Então, isso é o mais legal do material. Eu vou mostrar para vocês algumas páginas, tá? Para não ficar tão abstrato. Ali na questão de introdução, a gente vai ter, tem mais páginas, tá? Não tem só essa. A gente vai ter uma identificação do conto aqui, ó, vocês vão ver bem aqui, ó, amigo caçador, tá vendo? No cantinho esquerdo tem uma imagem da Chapeuzinho Vermelho e tá escrito o nome do conto para identificar, Chapeuzinho Vermelho. Tem uma contextualização e aqui pede qual que é a melhor forma de começar o bilhete. E daí a criança vai ler e fazer um X, né? E daí tem uma outra página junto. Depois que eu introduzi a situação, que é para a criança se ambientar, a gente tem uma análise e interpretação de 2 páginas. Tem o bilhete em si, vai formar uma legenda que depois na atividade vai explicar o motivo, né? E daí vai ter algumas perguntas de interpretação do bilhete para ver se a criança entendeu a mensagem. Na página seguinte está aparecendo escondidinha aqui, ó, tá vendo? Na parte 3, eu coloquei já de produção ali, esqueci de fazer o surgir, né? Mas tudo bem. Na parte 3, a criança vai ter um recorte e cole com as partes separadinhas do bilhete. Tem lá o destinatário, a mensagem, a despedida, o remetente e a data. Então, vai ter uma página anexa, isso é importante ressaltar, que nessa página anexa não vai ter somente as partes deste bilhete. Para que fique um pouquinho mais desafiador para a criança, vai ter 2 ou 3 partes a mais que são de outra história, de outro conto. Então, a criança tem que prestar bastante atenção para não errar, que tem algumas coisas que ela nem vai precisar recortar se ela for esperta, né? Então, isso já ajuda a criar aí um raciocínio linguístico na criança, o que é uma coisa que está faltando demais nas atividades, né, atualmente. E no final ela escreve ali uma resposta, né? Pode ser coletivamente, você pode passar na lousa fazendo com a turma toda, a criança copia, ou pode ser a criança autonomamente, cada uma fazendo a sua. Então é um material bem legal, né? E os contos que são trabalhados, a gente vai trabalhar neste material, durante as 18 páginas. A Chapeuzinho Vermelho, a Branca de Neve e o João e Maria. Então, são esses 3 contos que são trabalhados durante o material. E se você gosta muito de contos de fada, eu gostaria de lembrar que a gente tem o curso Contos de Fadas, que ele vai contar com a história dos contos, então como que surgiu cada conto, de onde que veio, né, quem foi que escreveu e por quê. Quais são as características desse gênero textual, que é essencial todo professor saber, desde infantil até Fundamental 2, passando aí pelo Fundamental 1, naturalmente. A gente vai conhecer um pouquinho o lado sombrio deles, né? Porque todos têm um alerta e por trás desse alerta tem algumas coisas bem chocantes. A gente vai conseguir fazer uma comparação das versões, porque às vezes a gente vê, vai a Chapeuzinho, tem uma Chapeuzinho que a vovó vai pro armário, tem uma Chapeuzinho que tem um caçador no final, tem outra Chapeuzinho que tem o lenhador, tem a Chapeuzinho que ela morre no final mesmo, né? Ela é engolida pelo lobo. Tem a Chapeuzinho que o caçador corta a barriga do lobo, faz uma cesárea, né? Então a gente tem várias versões, eu vou explicar nesse curso, eu já tô explicando, né, na verdade. Quais são as versões e tem as páginas para o aluno também. Então eu ensino aí desde o infantil até o Fundamental 2, quais são as opções de trabalho que você tem com contos de fada já com atividades prontas. Então é bem bacana, que tá ali, ó, atividades escolares prontas. Naturalmente, a gente tem a apostila de acompanhamento do curso e certificado de conclusão. Se você tem interesse, ele é um curso de 6 meses com aulas gravadas. Não é um curso caro, tá? Você vai pedir informações com a Cirlei pelo 988084676. Ele é tão barato, gente, que tem gente que está pagando ele à vista, né? Você pode fazer em 6 vezes, porque o curso tem 6 meses, mas tem gente que está pagando à vista, porque o preço é muito em conta. Então, se eu fosse você, eu aproveitava, né? Essa oportunidade, contando aí que eu sou um profissional também da área de letras, letras é minha primeira formação, depois de magistério, naturalmente, e eu tenho bastante experiência com contos de fada.
né? Como eu até já falei numa live. Então, se você procura um curso aí de qualidade, esse realmente é o seu viés, ok? Lembrando que somente cursos de pós-graduação, gente, são reconhecidos pelo MEC, tá? Se vocês encontrarem cursos livres reconhecidos pelo MEC, tem algum truque por trás, né? Pode ser que não seja bem assim a história. Espero que vocês tenham gostado aí do conteúdo de hoje. Quanto ao material dos bilhetes nos contos de fada, eu vou deixar o link no resumo, se você tiver interesse em adquirir. Ele não é um material caro. E também vou deixar lá no resumo o contato da Cirlei, para você entrar já em contato para fazer parte da nossa turma de contos de fada, transformando uma a uma as pessoas do país aí para uma educação melhor. Até a próxima e bom trabalho para vocês.